Hoje nós estamos precisando de pessoas que façam a diferença. O cenário é preocupante, o cenário é desafiador. E sabe quem vai fazer diferença nos dias de hoje? Os discípulos de Jesus. Mas tem um ponto muito importante. Você precisa entender o que a Bíblia chama de discípulo de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo para você. Se você tem interesse, fica comigo aí até o final desse vídeo. Não deixa de se inscrever e dar o seu like já aí para ajudar a gente. Então, vamos pro vídeo. É exatamente isso. Em toda a história bíblica nós vemos a Igreja do Senhor se levantando de forma poderosa. E aí, fechando o nosso foco agora no quesito discípulos de Jesus, quando a gente vê a descrição de fatos nos evangelhos, olhando óticas diferentes, expondo óticas diferentes, a gente entende a importância de como Deus queria que a gente entendesse a respeito de determinado assunto. E isso acontece com o quesito ser um discípulo de Jesus. Então, discípulos de Jesus são aqueles que tomam a cruz e seguem. E isso está escrito na palavra. Marcos capítulo 8, o verso 34 diz: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, pelo evangelho, a salvará. E eu vou parar por aqui. O contexto de Marcos capítulo 8, nessa parte do verso 31 em diante, ele está falando a respeito de Jesus predizendo a sua morte. E ali ele enfrenta um questionamento de Pedro, que a gente já conhece, ele enfrenta muitas dificuldades e ele começa a afunilar a ida dele e a base de quem ele deixaria para continuar o evangelho, para continuar a propagação do evangelho de salvação, da palavra de salvação. Então ele diz aqui, olha, se você quer me seguir, você precisa tomar a sua cruz, negar a si mesmo e me seguir. Então, é muito fácil seguir a Jesus sem tomar a cruz. É muito fácil seguir a Jesus pensando que Jesus já morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e essa história de cruz acabou. A cruz é só uma história de um homem, ou do melhor de todos os homens, Jesus, que sofreu, que morreu naquela cruz, e daqui em diante eu só preciso aceitar e repetir o que ele fez. Tá tudo feito. Ele nos comprou a preço de sangue. Ele morreu, ele deu seu sangue e ele nos comprou no quesito salvação. Mas todo o resto custa e custa caro. E eu vou te falar, custa tudo. Talvez você estivesse esperando uma boa notícia ou mais uma das fórmulas para que você tivesse aí sucesso na sua vida cristã, mas não. Hoje eu quero te trazer um vídeo muito realista falando a respeito de discipulado, falando a respeito de ser um discípulo de Jesus. Então Jesus diz em Marcos 8,34, se você quer ser meu discípulo, primeiro você precisa se negar e você precisa tomar a sua cruz e você precisa me seguir, reproduzir o que Jesus fez. E eu repito, tomar a cruz muda tudo. É entender que mesmo nos dias de hoje ainda há algo a ser entregue sacrificialmente. Ah, mas o sacrifício de Jesus então não foi suficiente, pastor? Foi suficiente para nos comprar no que diz respeito à salvação. Mas até que você alcance isso, você precisa dar passos iguais aos de Jesus. Vão haver necessidades de sacrifícios. Pequenos sacrifícios, é claro, se comparado ao maior de todos os sacrifícios que gerou a nossa redenção, que foi a morte de Jesus e a ressurreição. Então, se você é um discípulo de Jesus, você vai precisar se negar, você vai precisar se colocar em segundo plano. Existem 3 aspectos muito importantes da vida cristã. Primeiro, seguir a Jesus, reconhecendo a Ele como o único e suficiente Salvador por meio do arrependimento. Segunda coisa, levar uma vida piedosa através do conhecimento da palavra. Terceiro, servir aos irmãos. E em quarto lugar, vem as suas necessidades. Então, a primeira coisa que eu preciso é reconhecer o meu pecado, é entender que Jesus é suficiente, eu não preciso das coisas do mundo, porque Jesus é suficiente. Eu preciso conhecer a palavra em segundo lugar, preciso desenvolver a minha vida nessa palavra. Que palavra, pastor? Hoje, Marcos 8,34. Se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Palavras de Jesus. E a terceira coisa muito importante e muito desafiadora para nós nos dias de hoje, servir aos irmãos. Seguir a Jesus, tomando a sua cruz, é servir aos irmãos. A gente quer servir a Jesus, quer servir a Deus, a gente quer servir e ser cheio do Espírito Santo, a gente quer ser usado pelo Espírito Santo, mas poucos querem carregar a cruz
que significa servir aos irmãos. E a gente tem que olhar para isso com a nossa máxima verdade. É difícil servir aos irmãos. É difícil permanecer servindo aos irmãos. Nós podemos começar a servir por obediência, por amor, mas a caminhada cristã nos leva à entrega desse sacrifício que é permanecer servindo. Enquanto eu sigo a Jesus, eu sirvo os irmãos. Se eu paro de seguir a Jesus, eu paro de servir os irmãos. Eu me canso, eu acho chato, eu começo a julgar os irmãos. Eu acho que para que eles recebam algum tipo de suporte, eles têm que fazer exatamente o que eu quero e não o que a palavra diz. Então, a gente pode contar isso sim como um pequeno sacrifício para que nós permaneçamos caminhando, servindo e seguindo a Cristo Jesus. A gente precisa pensar sobre isso, sabe? Quando Jesus olha para nós, ele tem que enxergar em nós uma cruz. Não só a cruz que ele venceu, não só a cruz vazia. Talvez você nunca tivesse pensado dessa forma, mas ele quer ver a cruz vazia e ele quer ver a cruz que está nas suas costas, que está no modo como você vive, que está nas escolhas que você faz, que está no modo como você serve na igreja e fora da igreja. Então isso é seguir a Jesus, tomar a cruz e seguir a ele, não é? Servindo aos irmãos, buscando arrependimento, entendendo que Cristo é unicamente suficiente para nós, buscando crescimento por meio do conhecimento da palavra, mas esse conhecimento não me torna juiz, me torna sim um inspirador de vidas. Sabe por quê? Porque o justo juiz é o Espírito Santo, o justo juiz é o Senhor, o justo juiz é Deus. A Trindade cuida dessa parte do juízo, diz a palavra. A minha e a sua função não é ser juiz. Então, para dar continuidade ao meu arrependimento, à minha escolha de que Cristo é suficiente, eu preciso crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria, em humildade, em fruto do Espírito. Eu não preciso estar julgando as pessoas. E o terceiro, e talvez o grande vilão da nossa caminhada cristã, servir os irmãos. Mas nós precisamos fazer isso, praticar isso. Isso nos leva para perto de Jesus. Isso nos faz mais parecidos com Cristo. A questão do servir dentro da igreja, a questão do praticar, não é, a bondade, a questão do sair ao evangelismo, tudo isso é o servir. Mas o nosso relacionamento pessoal com os nossos irmãos é muito desafiador. A superação em relação a estabelecer dentro da nossa comunhão na igreja aquele grupo que eu mais me afino. Eu não consigo entender na Bíblia que existe um ensino que nos leve a descobrir dentro da igreja pessoas que eu tenha mais afinidade. Eu não vejo a palavra me dizendo busque dentro da comunhão dos santos aqueles com os quais você tem mais afinidade. Não tem isso. Isso é um conceito humano. É caído, é maligno, é diabólico, eu diria. Porque isso cria divisão dentro de uma unidade que se chama igreja, de um corpo que precisa um do outro. Então, aonde você acha que você não pode ser abençoado pela vida do outro, ou o estilo de vida do outro não te agrada, você simplesmente exclui sem chamar de excluir. Isso não é cristianismo. Por isso, hoje, eu quero vir aqui trazer essa palavra que me confronta e que te confronta, sem dúvida alguma. Ser discípulo de Jesus está num grau muito maior do que o que a gente tem praticado. Ser discípulo de Jesus é muito mais, significa muito mais do que aquilo que a gente gosta, do que aquilo que a gente bate o olho na Escritura e enxerga de cara. Precisamos aprofundar o nosso olhar, precisamos entender o que Marcos 8,34 está falando, descrito pela ótica de Lucas, pela ótica de Mateus. O que é que está sendo escrito, o que é que está sendo dito lá também? O que é que está sendo ensinado lá? Qual é a visão desses homens? Não é? Eu vou até colocar aqui para que você veja aí os versículos ditos pela ótica deles, para que você perceba que há pequenas diferenças, mas que o somatório nos leva para o mesmo lugar, agora, um lugar aprimorado de entendimento. Eu preciso carregar a minha cruz e eu preciso seguir a Jesus. Não existe discípulo de Jesus com vida fácil. Não existe discípulo de Jesus que não carregue a sua própria cruz, que não tome a sua própria cruz. Eu gosto dessa passagem em Marcos porque ele diz assim, e Jesus chamou eles para perto. E ele disse assim, chega mais, deixa eu te falar um negocinho aqui. Você quer me seguir? Toma a sua cruz, se negue, e aí você pode me seguir. Existe algo que corta para dentro. O evangelho corta para dentro. O verdadeiro evangelho corta para dentro. E nós precisamos buscar humildade,
nós precisamos buscar o fruto do Espírito, nós precisamos ser muito pacientes, amorosos, bondosos, ter o controle do Espírito de Deus sobre nós, para que a gente não passe a vida toda vivendo um evangelho que a gente acha que é o certo, mas que está, ao invés de incluindo pessoas, está excluindo pessoas. A igreja não é lugar de exclusão, é lugar de inclusão. E isso desafia a mim e a você, desafia a todos nós. Quem quer crescer como discípulo de Jesus, precisa enfrentar esse confronto de Marcos 8:34. Toma sua cruz, se negue e dê os passos. Está escrito na palavra. Então hoje eu quero convidar você para essa reflexão. Eu quero te convidar a ser um discípulo de Jesus. Eu quero te chamar a ser alguém que inclui, que inspira, que exorta, mas que ama. A marca daquele que exorta não é aquele que exorta e fica odiado pelas pessoas e não está nem aí. Isso não é ser discípulo de Jesus. Aquele que tem um dom para exortar, ele exorta às vezes com palavras muito duras e ao fim da exortação, o exortado quer dar um beijo nele, quer abraçar, quer pular no colo dele. Isso é dom de exortação, isso é discípulo de Jesus. Agora, se você acha que você é um grande exortador, mas as pessoas ficam com raiva de você, você não está nem aí, irmão, você está em pecado. E você precisa se arrepender, precisa descer um pouquinho do salto, colocar ali a testinha no chão, ler ensinos como esse e buscar quebrantamento. Quando eu falo para você, eu estou olhando aqui para a lente dessa câmera e eu estou falando comigo primeiro. Então não se ofenda, não se sinta machucado, porque eu estou falando para mim. Eu estou falando para você. Eu preciso que a igreja toda cresça como um todo. Eu não posso crescer sozinho, mas eu preciso da unidade, eu preciso da comunhão dos santos, para que essa noiva de Cristo caminhe como sendo também a sua discípula, que toma a sua cruz e segue os passos do Mestre. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê dias de crescimento e de expansão de mente, para que você seja um inspirador de vidas, jamais um excluidor de vidas. A igreja, eu repito, é um lugar de inclusão. Por mais que a gente ensine a sã e pura doutrina, nós nunca excluímos, nós sempre incluímos. Amém? O Senhor te abençoe. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e compartilha para abençoar mais pessoas. Comenta aí o que você achou. Seu comentário é importante para mim. Eu quero bater um papo com você para que a gente possa crescer junto. Amém? Deus te abençoe.